Agora nós vamos estudar as propriedades dos determinantes. Essa parte aqui é importantíssima para poder resolver as questões de vestibular, amiguinho. Muitas delas exigem o conhecimento das propriedades, tá? Vamos lá então, primeira propriedade que a gente vai discutir aqui. Ó, propriedade 01 aqui, classifiquei como 01. Quando uma fila é multiplicada por um valor, o novo determinante é igual ao determinante original multiplicado por esse mesmo valor. Não entendi, professor. O que é fila, professor? Quando eu falo fila, pode ser linha ou coluna. Fila é isso, ou linha ou coluna. Os dois são filas. Então, quando eu pego uma fila e multiplico por um valor, por um número, o novo determinante também fica multiplicado por esse número. Aqui nós temos um exemplo para você entender a ideia. Ó, esse determinante aqui, quanto é que ele vale? Ele vale assim, ó, 3 vezes 4, 12, menos 1 vezes 2, não é isso? Então esse determinante aqui é igual a 10. Ó, o valor desse determinante é 10. Como eu coloquei as duas barrinhas retas, é determinante. Agora, quanto será aquele determinante ali? Né? Quanto que vai valer aquele valor ali? Veja bem, aquela situação ali, ó, aquela matrizinha ali, ó, é igual à mesma matriz que tem aqui, só que, presta atenção, hein? Eu peguei a segunda linha e multipliquei ela por 3. Como é que fica se eu multiplicar a segunda linha por 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Ó, eu peguei uma fila e multipliquei por 3. Quando eu multiplico uma fila por 3, o determinante fica também multiplicado por 3. Observa, 3 vezes 12, 36, menos 3 vezes 2, que é 6. Quanto é que deu? 30. Quanto que era antes? 10. 10 vezes 3, 30. Então, amiguinho, esse novo determinante aqui vale 30. Então, recapitulando, se eu pegar uma linha qualquer, não importa, ou uma coluna qualquer, e multiplicar por um valor, o novo determinante também fica multiplicado por esse valor. Entendeu? Olha só, se era 10, eu multipliquei uma linha por 3, virou 3 vezes 10, que é 30. Tá ok? Aqui a nossa segunda propriedade, tá, amiguinho? Importantíssima também. Quando duas filas paralelas são trocadas de posição, o determinante muda de sinal. Se eu trocar de posição, por exemplo, a primeira linha com a segunda, o det muda de sinal, amiguinho. Ou duas colunas, não importa. Se eu trocar duas linhas, né, paralelas, ou duas colunas de posição, o det muda de sinal. Aqui um exemplo, só para você concordar comigo, tá? Eu fiz uma matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 0, né? Aí repeti as duas primeiras colunas e calculei o determinante, ó. 1 vezes 1 vezes 0, 2 vezes 1 vezes 2 que dá 4, 3 vezes 4 vezes 1 que dá 12. Para cá troco o sinal. 2 vezes 1 vezes 3, aí eu coloco menos 6, menos 1 e aqui 0. O determinante deu 9, tá? Agora, olha só o que eu fiz, né? Qual foi a transformação que eu fiz para obter esse determinante aqui, essa matriz aqui. Observa, amiguinho, eu peguei a primeira coluna 1, 4 e 2 e troquei com a terceira coluna 3, 1 e 0. Eu fiz essa troca aqui, ó. Botei o 3, 1 e 0 no começo e 1, 4 e 2 no final. Segundo o que está escrito, o determinante tem que mudar de sinal. E é exatamente isso que acontece. Pode calcular aqui, amiguinho, ó. Repetir as duas primeiras colunas, ó. 6, 0 e 1. Aqui, menos 0, menos 12, menos 4. Menos 9, amiguinho. Então, se você trocar duas linhas de posição ou duas colunas de posição, o determinante muda de sinal. Beleza? Nossa propriedade número 3, amiguinho. O determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. Tá aqui, ó. Det de A igual a det da transposta de A. É isso. Se você fizer a transposta de uma matriz, o determinante dela não vai se alterar, ok? Observa, ó. Eu fiz uma matriz original, 2, 1, 3 e 4. O determinante, 2 vezes 4 menos 3 vezes 1. Deu 5. Pode observar. Isso aqui é igual a 5, ó. Hã? Agora eu fiz a transposta. Lembra
como é que faz transposta, amiguinho? Para dar aula de matrizes, né? Você troca ordenadamente linhas por colunas. Ou seja, a primeira linha, que é 2 e 1, passa a ser a primeira coluna. A segunda linha passa a ser a segunda coluna. Faz o determinante novamente, 8 menos 3, também deu 5. Percebeu, amiguinho? Se você fizer a transposta, o determinante não muda. E não importa se ela é 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, não interessa. Essa regra continua valendo. Se eu pegar uma 3 por 3 original e fizer a transposta dela, os dois determinantes vão continuar sendo iguais. A nossa propriedadezinha número 4, ela é muito usada nos vestibulares, tá? Ela tem um detalhe bem interessante. Dado uma matriz A, n por n, né, uma matriz quadrada de ordem n, n por n, né, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, n por n, né, amiguinho? Determinante de k vezes a, que k é esse, professor? Um valor, um número, ó, k pertencente aos reais. Determinante de k vezes a é k elevado na n vezes o determinante de a. Se a matriz for 2 por 2, aí vai ser k ao quadrado vezes o determinante de a. Se a matriz A for 3 por 3, aí vai ser k ao cubo vezes o determinante de a. A pessoa explica melhor isso. Vou explicar para você, numa boa, tá? Olha bem, temos o exemplo de uma matriz A aqui. 3, 1, 5 e 3. O determinante, 9 menos 5, 4. De acordo? Agora eu quero saber o determinante de 3 vezes A. K vezes A. Bom, amiguinho, a primeira coisa que tem que entender, tá? Quando eu faço 3 vezes A, eu tenho que multiplicar a matriz inteira por 3. Não só a primeira linha, todo mundo. Então veja bem, 3 vezes A é 9, 3, 15, 9. Tá vendo? Eu multipliquei ela inteira por 3. Olha o determinante dela. 9 vezes 9 menos 15 vezes 3. 81 menos 45, que é 36. Usando a fórmula. A formulazinha que está ali para você. Olha bem, eu quero um determinante de 3 vezes A. Segundo a formulazinha, ó, det de 3A é igual. Ó, o K é 3, tá vendo, amiguinho? Qual é a ordem da matriz A? 2 por 2. Então é K na N, ou seja, 3 ao quadrado vezes det de A. Então, det de 3A é igual a 9 vezes o det de A. Quanto é que tinha dado o det de A? 4. 9 vezes 4. Ó. Det de 3A igual a 36. Professor, mas por que isso acontece, né? De onde que vem essa ideia dessa fórmula aí? Vou te explicar, amiguinho. Quando você multiplica uma linha ou uma coluna, né? Uma fila, né? Por um valor, o determinante fica multiplicado por esse valor. Foi a primeira propriedade que a gente viu, né? 3 vezes A, amiguinho, 3 vezes A é multiplicar a matriz inteira por 3. Essa matriz aqui é 2 por 2, ela é 2 por 2. Então eu multiplico a primeira linha por 3 e também a segunda linha por 3. Então, o novo determinante, ele tem que ficar multiplicado por 3 duas vezes, né? Se ele era 4, esse novo determinante tem que ser, ó, 4 vezes 3 vezes 3, ou 4 vezes 3 ao quadrado, que está aqui, ó. Ó, 3 ao quadrado. Se a matriz for 3 por 3, né? E aí eu quero a 3A, como está aqui. Eu vou multiplicar a primeira linha por 3, a segunda linha por 3 e a terceira linha também por 3. Então o novo determinante, ele tem que ficar multiplicado por 3 vezes. 3 da primeira linha, 3 da segunda, 3 da terceira. Então é 3 ao cubo. Se a matriz for 4 por 4, ela vai ter 4 linhas e 4 colunas. E eu multiplicar a matriz inteira por 2, né? O novo determinante tem que ficar multiplicado por 2 4 vezes. 2, 2, 2, 2. Um para cada linha. Ou seja, 2 na quarta vezes o determinante da original. Então, essa é a ideia dessa formulazinha aí. Tá bom, amiguinho? Agora a nossa propriedade de número 5, também muito importante. O determinante da matriz inversa é igual ao inverso do determinante da matriz original. Ó, professor, o que é matriz inversa? Eu não sei. Então, amiguinho, daqui a pouquinho eu já vou te ensinar o que é matriz inversa, tá? Fica tranquilo, vou ensinar a achar bonitinho ela aqui pra você. Mas é que é uma propriedade e eu preciso que você saiba disso quando eu chegar lá. Então aqui, ó, matriz inversa ela é representada assim, ó, A na menos 1. A na menos 1 é a matriz inversa. O determinante dessa matriz inversa
é 1 sobre o determinante da original. Então, aqui eu vou te dar um exemplo pronto, né? Porque eu não ensinei a achar a inversa ainda. Então, olha bem, se o determinante de A, da matriz A, for 6, então o determinante da inversa de A na menos 1, vai ser 1 sobre 6. Tranquilo de saber isso, né, amiguinho? Ó, se o determinante da original for menos 5, o da inversa vai ser menos 1/5. Não é para mudar o sinal, é para inverter. Ele é o inverso do determinante da original. Tá bom, amiguinho? Mais uma propriedade muito importante, tá, amiguinho? Muito usada pelo vestibular. Aparece bastante na lista. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, tem que ser a mesma ordem, tá? E tem que ser quadradas as duas. Então, determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes determinante de B. Aí você vai dizer, sim, de que adianta isso aqui, né? Para qual é a utilidade que tem aqui? A utilidade é a seguinte: se alguma questão pedir para você o det de A vezes B, né? Não há necessidade de multiplicar a matriz A pela matriz B. Até porque isso dá trabalho, né, amiguinho? Se você voltar na aula de matrizes, você vai ver que multiplicar matrizes dá trabalho, né? Multiplicação de matriz é complicado. Eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu quiser det de A vezes B, eu posso fazer separadamente o determinante de A vezes o determinante de B. Aí eu não preciso multiplicar as matrizes. Observa o exemplo. Está aqui a matriz A, está aqui a matriz B. O determinante de A é 8 menos 5, que é 3, certo? O determinante de B, 3 vezes 6 menos 1 vezes menos 7. Ó, menos com menos dá mais. Então fica 18 mais 7, que é 25. Aí eu quero que você ache o determinante de A vezes B. Você poderia pegar a matriz A, multiplicar pela matriz B, vai lá, linha vezes coluna, linha 1, coluna 2, lembra disso, né? Dá uma assistida na aula se você não lembra, tá? Você poderia multiplicar as duas para depois fazer o determinante. Então, para que fazer isso tudo, amiguinho? Se você pode simplesmente utilizar a propriedade. Aí como é que fica o determinante de A vezes B? O det de A vezes o det de B. Aí eu não preciso multiplicar. Olha só, quanto que deu o det de A? Olha aqui, ó, 3. E o det de B, 25. Então o det de A vezes B é 3 vezes 25, ó. Sem precisar multiplicar as matrizes. Determinante de A vezes B, 75. Tem algumas consequências interessantes essa propriedade, que eu vou te mostrar agora. Aqui mais um exemplozinho de aplicação do teorema de Binet aqui, né? Propriedade número 6. Ó, se det de A é 2, obtenha det de A ao quadrado. Pois é, amiguinho, eu posso resolver por essa propriedade. Por quê, professor? Porque A ao quadrado, o que é? A vezes A. Então, det de A ao quadrado, escuta bem, amiguinho, olha bem, ó, det de A ao quadrado eu posso entender como sendo det de A vezes A, não é verdade? A ao quadrado. E aí eu posso separar dessa forma, det de A vezes det de A. Olha que legal, olha, ó, det de A vezes det de A. Ou seja, o det de A é 2, 2 vezes 2, que é 4. Aí, ó. Essa é a resposta para det de A ao quadrado. E det de A ao cubo, a mesma ideia. O que é A ao cubo? A vezes A vezes A. Olha, ó, A vezes A vezes A. Isso é A ao cubo. E aí eu separo em 3. Det de A vezes det de A vezes det de A. Ah, pode assim também? Pode. Ó, det de A vezes det de A vezes det de A. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Legal, né, amiguinho? Então essa é mais um exemplo de aplicação dessa propriedadezinha, tá? Então é a nossa propriedadezinha número 7. Essa é bem rapidinha, tá? Ó, em uma matriz triangular... Ah, não lembro o que é uma matriz triangular. Eu já explico de novo, tá, amiguinho? Tá explicado na aula de matrizes também, se você quiser olhar, tá? O determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Simples assim, tá? Ah, sua matriz triangular. É assim, amiguinho, ó. Aqui, ó, nós temos a diagonal principal. Lembra dela, né? A DP. Certo? Bom, uma matriz é triangular quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal valem 0. Ou acima ou abaixo, né? Ou os dois, tanto faz, né? Olha só, amiguinho. Então, olha aqui, ó. Nós temos essa situação aqui. Então, essa matriz ela é triangular, porque os elementos abaixo da diagonal principal valem 0.
Quando a matriz é triangular, o determinante dela é o produto dos elementos da diagonal principal, só isso. 2 vezes 4, 8, vezes 6, 48. Esse é o det da matriz, olha aí, ó. 2 vezes 4 vezes 6. O det é igual a 48. Pode marcar aqui, ó. 48 é o valor desse determinante. E essa aqui, professor, essa é uma 4x4. Olha só, amiguinho, eu vou ensinar daqui a pouquinho a achar o determinante de qualquer matriz 4x4, tá? Fica tranquilo, ou mais do que isso ainda, não tem problema nenhum. Essa também é triangular. Pode observar, ó. Os elementos acima da diagonal principal são todos nulos, valem 0, né? Ali, ó. Então ela é triangular. Quando ela é triangular, é só multiplicar a dp, a diagonal principal. Então vamos fazer o det dessa aí? Olha lá, ó. Det é igual a 3 vezes 1 vezes 4 vezes menos 2. Não é isso? 3 vezes 1 vezes 4 dá 12, vezes menos 2, menos 24. Então a resposta final para esse determinante é menos 24, amiguinho. Casos especiais em que o determinante vale 0. O que eu vou mostrar para você são situações especiais onde o determinante da matriz é nulo, vale 0, né, amiguinho? Pois é, são 3 situações principais. Qualquer uma delas que você enxergue numa determinada matriz que você estiver calculando, se você enxergar alguma coisa dessas acontecendo, não precisa perder tempo. O determinante vai ser igual a 0. Observa então a ideia, amiguinho. Primeiro caso, quando a matriz possui uma fila formada por zeros. Uma fila, entenda, linha ou coluna. Então, se tiver uma linha inteira de zeros ou uma coluna inteira de zeros, não precisa perder tempo. O determinante vai valer 0. Ó, amiguinho, tem que cuidar. O pessoal pensa que isso vale para diagonal também. Para diagonal não é assim. Pode até dar 0, se tiver uma diagonal de zeros. Mas não é necessariamente isso que ocorre. Ok, amiguinho? A regra é linha ou coluna, tá bom? Não diagonal. Beleza, amiguinho? Então aqui não precisa mais perder teu tempo. Se você vê tudo 0 aqui ou tudo 0 aqui, o determinante é 0. Segundo caso é interessante. Quando uma fila é a combinação linear de outras 2 filas paralelas. Eu vou explicar com esses 2 exemplos o que seria essa combinação linear. Primeiro exemplo. Se você pegar a primeira linha e somar simplesmente ela com a segunda, ó, 2 mais 4, 6. 1 mais 6, 7. 3 menos 1, 2. Então, quando uma fila, linha ou coluna, é a soma de outras 2, é um caso de combinação linear, de outras 2 filas. O determinante vale 0. Se você perceber que isso está ocorrendo, o determinante é 0. Independente da ordem da matriz, nem que ela seja 10 por 10. Se a terceira linha for a soma das outras 2, é 0. Não perde tempo. Tá bom? Então aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou chamar essa linha de L3, L1 e L2. Eu posso afirmar nessa matriz C que L1 mais L2 é igual a L3. Então esse determinante é 0, tá? Aqui, o que está acontecendo? Vai ser mais difícil de você perceber. Então eu vou te falar. Essa terceira coluna é 2 vezes, é o dobro da primeira mais a segunda. Isso é combinação linear. O dobro, o triplo, o quádruplo de uma coluna mais o triplo de outra coluna dá uma terceira coluna. Aí você vai dizer assim, mas professor, eu não vou conseguir perceber esse tipo de coisa. Se não conseguir perceber isso, calcula o determinante, né? Eu vou ensinar a achar determinante 4x4 daqui a pouquinho, tá? Aí você calcula. Se não conseguir notar isso, tem que calcular, né? Tem jeito. Mas ó, observa. 2 vezes a coluna 2, né? Ó, multipliquei por 2 isso aqui e somei com essa ali, tá? 2 vezes 3 mais 1, 7. 2 vezes 2 mais 4, 8. 2 vezes 1 mais 5, 7. 2 vezes 0 menos 2, menos 2. A terceira coluna é o dobro da primeira mais a segunda. Ou seja, eu vou chamar a terceira coluna de C3. C2 e C1. Ó, 2 vezes C1 mais C2 é igual a C3. Se isso acontecer, então o determinante vale 0. Isso aqui é essa ideia aqui, ó. Quando uma fila é a combinação linear de outras 2 filas paralelas. Essa ideia aqui é a combinação linear, tá? Ó, amiguinho, terceiro caso. Esse também é um pouquinho mais tranquilo, né? Esse aqui é o mais ruimzinho de perceber. Quando a matriz possui 2 filas iguais, fila é linha ou coluna, amiguinho, ou proporcionais.
O que está acontecendo nessa matriz E? A primeira linha é igual à terceira linha. Não perde tempo, o determinante é zero. Não precisa calcular. Todos os determinantes que estão aqui são zero, né, amiguinho? Ó, então se tiver duas linhas ou duas colunas iguais, é zero. E também vai ser zero se elas forem proporcionais. O que é isso, professor? Proporcionais. Uma ser o dobro da outra, o triplo da outra, metade da outra. Isso é ser proporcional. Observa aqui, ó. 3 menos 1, 0 e 4. 6 menos 2, 0 e 8. Essa terceira coluna é o dobro da primeira. É a primeira multiplicada por 2. Essas duas colunas são proporcionais. Entendeu, amiguinho? O determinante dessa matriz vale 0, certo? Ó, eu posso afirmar que essa aqui é a coluna 3, né? Então, C3 é igual a 2 vezes a coluna 1, C1. Ok, amiguinho? Então, se você perceber qualquer um desses casos aqui acontecendo numa matriz, não perde tempo. O determinante vale 0.